nome de Deus Pai, em nome de Jesus, Maria de Nazaré e de todos os filhos sagrados, estudantes da doutrina de Jesus, nós damos por iniciado a nossa doce palestra, nosso doce encontro da noite de hoje, e o nosso irmão José Carlos é o encarregado da conversação, da transmissão desse aprendizado para todos nós. Que nós, com a nossa vibração, possa ajudar ele a ser mais forte. Que assim seja, Senhor. Sempre. Boa noite. Boa noite. Eu fico agradecido e ao mesmo tempo, emocionado, porque nós podemos estar na casa de Jesus mais uma vez, mais uma chance, mais uma oportunidade, para a gente refletir sobre o nosso caminho, sobre o que nós estamos propondo à vida e na vida, sobre as nossas mazelas, sobre as nossas qualidades. E a gente vem aqui então para aferir valores, encontrar objetivos, metas, criar dispositivos benéficos, saudáveis. Outra coisa, a gente vem talvez pegar esse equipamento aqui e recarregar como qualquer um tem em casa. A gente vem à casa espírita recarregar de energias novas, melhoradas. Porque o nosso desafio, como vocês viram e sabem, não é aqui dentro, é lá fora. É, eu poderia dizer, especialmente, em alguns casos, dentro do próprio lar. Então, é lá ou em qualquer lugar que Deus, Jesus e os amigos espirituais, aos quais muitas vezes se mostram tão claramente para a gente, torcem para que a gente faça o que tem que ser feito. E nós sabemos o que tem que ser feito, mas muitas vezes arrumamos argumento para não fazer o que a gente sabe que tem que ser feito. Ah, mas o que é? Uma série de coisas. Por exemplo, uma das que ficou mais clara na obra de Jesus, o Cristo, foi perdoar. Não tem como você passar pela vida, pelas experiências físicas, sem colher dissabores. E eles virão constantemente. E não é para nos ferir, é para nos ensinar. Eu costumo brincar, às vezes falo com algumas pessoas, que quando você está naqueles joguinhos de videogame, sei lá o que você passa uma fase do bonequinho, o Mario Bros, por exemplo, você passou ele, vem um mais complicadinho, você tem que ter um pouquinho mais de coisa para passar por ele, aí vem um outro. Ou seja, às vezes, a gente quer ter uma grande missão na vida. Ah, Senhor, eu gostaria de ter recurso de grande monta para eu poder fazer um hospital para atender pessoas. Uma creche. Gostaria de ajudar as pessoas que estão aqui e ali. Aí Deus chega no nosso ouvido através dos nossos anjos de guarda e diz assim: que tal você começar dentro de casa? Porque você não vai apaziguar um conflito grande se você não consegue resolver um conflito pequeno dentro de casa. Você tem que olhar. Está certo que ali há desafios, não estou negando isso. Mas ali é uma escola. Como a vida, a encarnação é uma escola para a gente.
E a nossa ideia de falarmos sobre vícios e virtudes é justamente para dizer que, aliás, tem duas questões a dizer para vocês. Está tudo em nossas mãos. Essa é a boa e a má notícia. Porque está tudo em nossas mãos. Os vícios são coisas agradáveis que eu gosto. As virtudes são ferramentas saudáveis que eu, às vezes, tento evitar. Porque para eu chegar na virtude, eu preciso de esforço. Eu preciso... Se a questão é virtude ou é vício, ela é externa? Não, né? Ela é interna. Tanto o vício quanto a virtude são questões internas de cada um de nós. E aí nós vamos pensar aqui, junto com alguns companheiros, o que isso quer dizer para a gente, o que isso traz para a gente, o quanto vale a pena eu me manter abraçado com o vício, ou eu começar a brigar com ele e tentar buscar as virtudes. Como disse, são ferramentas. Umas eu gosto, outras eu quero. Deixa eu dar um exemplo aqui para os médiuns da casa. Quem não gostaria de fazer uma psicografia, ser segura, tranquilo, igual o Chico? Mas quem gostaria de ter perdido a mãe logo na infância? Ter um monte de filhos, um monte de irmãos, ser criado por pessoas que não gostavam muito, e uma série de outros fatores. Então, a gente quer a parte boa, mas não quer trabalhar para chegar nessa parte. Porque há um trabalho. O Chico, gente, ele não chegou aonde chegou, porque Deus disse, você vai ser assim. Não. Ele passou por situações constantes, todo dia. Graças ao bom Deus, como disse o nosso irmão, o Chico estava acompanhado de Emmanuel. E o Emmanuel ficava puxando a orelha dele a cada instante. A hora que ele chorava, Chico, por que está chorando? Porque fulano faleceu. Quando alguém da tua família sofre, você chora. Se é de uma outra família, você não chora. Sabe? Então, ali ele foi sendo tolhido, como você pega aquela árvorezinha bonsai, sei lá, e coloca ali assim, você vai cuidando dela e ela vai ficando linda. Mas se você abandonar, ela volta ao seu estado comum e daqui a pouco ela não vai estar naquela forma. Então, o vício ou a virtude são questões que têm que ser trabalhadas. Igual essa árvorezinha. Então, no dicionário da língua portuguesa, diz que vício, do latim é vitium, quer dizer disposição natural para praticar o mal, cometer ações contrárias à moral. Ou seja, acho que é uma coisa bem clara, né? Não precisa nem a gente discutir muito a respeito. Virtude, virtus, é a disposição constante de praticar o bem e evitar o mal. Ou seja, a questão do mal, aquele que a pratica de maneira natural ainda não conseguiu perceber. Porque o que é mal? Quando eu cometo algum ato mal, alguém sofre. Pode até ser eu. Mas alguém vai arcar com as consequências. Alguém vai ficar em prejuízo. Alguém vai perder alguma coisa, ou financeira, ou de qualquer ordem. Por quê? Porque eu agi de forma errada, de forma equivocada. Então, ainda vem aqui no dicionário dizer para nós que o bem, então aí vamos para esse lado, né? O bem é o equilíbrio, o aprimoramento, o progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. O mal é tudo que é prejudicial ou fere, que é nocivo para a felicidade ou bem-estar físico e moral. E aí, na questão 630, a resposta da espiritualidade ao nosso querido codificador Allan Kardec é:
fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Mas onde é que está escrita a lei de Deus, gente? Se a gente encontra, por exemplo, alguém que não sabe ler, não sabe escrever, ele é tão responsável quanto um que sabe ler e sabe escrever? Se ele cometeu algum ato meio difícil, meio complicado? Digo aqui com relação à lei de Deus? Sim. Por quê? Porque a lei de Deus, será que ela está escrita aqui? Eu estou falando com zumbi hoje, não é? Estão com você. A lei de Deus, gente, está escrita na nossa consciência. Eu sei que o objetivo desse livro é você abrir, ler e praticar. Vamos supor que eu pegasse esse livro e jogasse em alguém. Já não é adequado. Concorda? Então, todos nós que chegamos aqui, ou a maioria de nós, veio embarcado em um veículo. Esse veículo, se ele andar pelas ruas acima da velocidade, ele pode causar algum acidente. Mas o culpado é o veículo? Ou é aquela pecinha atrás do volante? Então, o movimento seu, meu, nosso, é um movimento que gera consequências. Se nós aqui, estamos, sei lá, 60, 70 pessoas, nos encontrássemos num projeto, por exemplo, doe alimentos perecíveis. Eu tenho certeza que a comunidade atendida por essa casa não passaria necessidades. Mas, hoje não dá, né? Hoje eu esqueci. Quem sabe amanhã? Tem ali, quando a gente chega, né, já é um cheiro de obra. Essa casa ela não se faz sozinha, gente. Essa casa tem que ser varrida, arrumada, limpada, consertada, expandida. Para quê? Para que as pessoas que vêm aqui se sintam bem. E cada um que vem, senta, gosta, se sente bem, ele começa a transferir isso para outros. Não, eu vinha, tomava passe, mas eu gostei disso, já estou um pouco melhor. Tem algum estudo que eu possa aprender a dar passe? Sabe? Então é um movimento que vai acontecendo. Mas quando eu chego na casa espírita, tomo o passe, volto para casa, começo a ferir valores, digo assim, não mudou muita coisa. Eu pergunto para você, quanto tempo você acha que você já tem? 30, 40, 50 anos? 80 anos que seja o caso? Não, gente, não. Nós temos milhares de séculos. Nós somos espíritos imortais. E trazemos as consequências dos vícios ou das virtudes dessas eras perdidas dentro de nós. Perdidas, digo agora, porque estamos aqui encarnados. Mas desencarnados a gente abre um pouquinho mais o leque de conhecimentos ou de lembranças. Então, o vício comum nosso, às vezes, e boa parte dos momentos, é não fazer o que tem que ser feito. A gente deixa para amanhã, sabendo que vai ter o amanhã. Nós estávamos falando lá já no nosso estudo de quarta-feira. Caiu um tema lá, estamos estudando sobre questão de passe, questão de obsessão, alguma coisa relacionada à questão espiritual. E veio a situação sobre morte, sobre caixão, funeral, coisa parecida. Aí que se comenta, eu vi fulano, vi Beltrano, tá, beleza. E se fosse você o do caixão?
como é que seria? As pessoas no teu entorno falariam o que de você? Você está preparado para hoje soltar tudo? Eu não estou, mas deveria. Porque nós não temos certeza plena de que chegaremos em casa. Nenhum de nós. Não é? Essa é uma realidade. Você pode ficar, eu até tenho uma avózinha que está desse tamanho, cada vez ela fica menor. Ela tem 92 anos, a minha avó mesmo. Eu digo para ela, rumo aos 130 e pouco, ela, Deus o livre. Por mais que tenha uma idade que possa ser avançada, um dia chegará ao fim. Só que a grande certeza que nós temos é que nós não sabemos quando é. Para ninguém. Segundo dizem alguns, eu não estudei nada a fundo para afirmar, mas aquele cidadão que fazia aquelas cirurgias, lembra o nome dele? Dr. Fritz. Zé Rigon. Diz que a dificuldade dele, sabe qual era? É que ele sabia o dia que ia encerrar. Ele sabia o último dia de vida dele era dia tal. Já imaginou se soubesse isso? Como é que seria? Porque assim, gente, o dia que nós nascemos, aquela ampulhetinha do tempo foi virada. E aí? Eu tenho aqui, não sei se por acaso, mas eu começo a olhar aqui, ó. Rumo certo, mãos marcadas, fonte de luz, confia e segue, livros básicos da alma, escritos por Francisco Cândido Xavier. Mas eu pergunto para vocês, tem um aqui, ó, indulgência. Eu pergunto para vocês, por que Francisco Cândido Xavier ficou aqui 90 e poucos anos, trabalhou um monte, escreveu um monte, se ninguém lê? Como é que nós vamos mudar alguma coisa se a gente até sabe que está lá escrito? Gente, hoje já tem mais de 500 obras do Chico. Mesmo desencarnado, as obras dele estão se multiplicando. Para quê? Para ficarem ali. Às vezes alguns compram, levam para casa e não leem. Aí depois chega aqui, pessoal, vocês que trabalham na casa, essa casa está fraca. Não me ajuda em nada. Se tu levou o remédio para casa, tu tomou? Não deu tempo. Mas o passe é fraco. Comece a dar passe. Comece a fazer algo. Qualquer coisa vale. Mas desde que seja algo que não lhe traga benefício direto. Que traga benefício direto a alguém. Muitas vezes as pessoas da casa vêm, por exemplo, atendimento fraterno. A pessoa não ganha nada financeiramente. Muitas vezes ela recebe até alguns elogios ao contrário, porque veio falar algumas verdades. Eu, em algumas ocasiões, cheguei a dizer para a pessoa, se você não quiser me ouvir, e achar que tudo que está certo na tua vida, eu não sei por que você veio aqui. Se está tudo certo, continua. Agora, se começar a doer, ouça. Ouça que talvez tenha uma outra forma de viver a mesma coisa. Então, o conversador fraterno deixa, às vezes, no lar, um filho doente, para vir atender outras pessoas doentes, por causa de um compromisso moral dele. Só que isso, gente, quando essa pessoa volta para casa, ela volta justificada. Porque ela cumpriu aquilo que estava pressionando o coração dela. Então ela começou a fazer algo. E quanto mais você faz, aliás, o Cristo na sua obra toda, ou a Bíblia, em vários pontos, fala muito sobre trabalho.
E as pessoas entram no trabalho e começam a trabalhar. Gente, não é do trabalho remunerado que eles estão falando. É do trabalho em benefício do próximo. Porque, vou dar mais um argumento aqui para nós pensarmos. Todos nós queremos comprar algo melhor, ter algo melhor, ter uma casa, ter 2 casas, ter 3 casas, ter 2 carros, ter isso, ter aquilo. Nós só conseguimos ficar numa cama, num banheiro, num quarto. Não conseguimos abraçar tudo. Não estamos lá e cá ao mesmo tempo. Não estamos em 2, 3 casas, apartamentos, hotéis. Nada contra quem tem um monte. Nada contra. Mas quando você se apega muito àquilo ali vira uma tortura para ti. Eu conheço pessoas que têm, gente, muito imóvel, você nem tem noção. Só que cada inquilino que sai é uma tortura. Sei lá, se a pessoa ganha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês de locação. Mas sai um inquilino, ficou um condomínio de 500 reais. Nossa, eu estou gastando 500 reais. Não, cara, está ganhando 5 milhões por mês. Só que daí a visão fica distorcida. O que eu estou perdendo nisso que está acontecendo? Sabe? Então, às vezes, o nosso vício é justamente esse. É não perceber os benefícios que nós já temos. E que nós poderíamos distribuir. Por exemplo, nós poderíamos ser mais leves. Poderíamos sorrir mais. Porque às vezes a gente está arranca. Parece que está sempre com dor de dente ou desesperado para correr para algum lugar, como se fosse tirar a mãe que vai ser enforcada. Então, há um dilema humano sobre isso, vício e virtude. Tanto é que Paulo de Tarso escreveu na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19, ele diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ou seja, eu sei o que é importante eu fazer, mas isso eu não faço. Agora, esse eu não quero fazer, mas esse eu faço. Sabe esse Chico que nós estávamos falando, o cara que escreveu essas obras que estão esquecidas? Ele foi perguntado sobre tentação. Chico, o que é tentação? Meu irmão, tentação é um cachorro bem grande que corre atrás de você. E você corre do cachorro louco que ele te pega. Aí você diz assim: olha, eu tentei me afastar, mas ele me pegou. No quê? Em qualquer coisa que você sabe que não é legal. Falar mal da vida alheia é gostoso. Você diminui o outro, sobe você. Muda alguma coisa aqui dentro? Nada. Só expõe o teu vício doentio de perceber o lado ruim do outro. Tenho certeza que se vocês agora tivessem que descrever a minha pessoa, todo mundo falaria alguma coisa. Mas agora vamos fazer o seguinte: vamos botar um espelho e agora você fala dessa pessoa que você está vendo no espelho. Você. Fale sobre você. Teus sonhos, teus pesadelos. Quem é você? O que você quer? Por que você vive? O que Deus espera de você te colocando onde você está? Vejamos bem, nós somos 8 bilhões de seres encarnados. Engraçado, há um tempo atrás eram 5, eram 3, eram 2 bilhões. De onde é que vem essa galera toda, gente? Será que Deus vive criando toda hora? Ou será que nós somos os mesmos que vamos lá, voltamos aqui, vamos lá, voltamos aqui, vamos lá, voltamos aqui? E não mudou muita coisa. O Chico, numa das obras dele, que não é lida, mas às vezes eu reflito, desculpa ser chato, só para ver se alguém passa ali depois e leva o livrinho embora. E lê.
está escrito lá que existem cerca de 22, 25 bilhões de seres coordenados pela figura do Cristo. Isso está lá no Caminho da Luz. Não é no Caminho da Luz. Estou procurando. É no roteiro, né? No livro Roteiro. No livro Roteiro está lá especificado que há cerca de 22, 25 bilhões de seres aqui. Se tem 8 encarnados, onde é que estão os outros? A ciência ainda não descobriu. Quer dizer, esses dias diz que foi feito um videozinho lá de um carro Tesla, desses que anda sozinho. Ele tem sensor em tudo que é lugar. Botaram o carro Tesla na frente do cemitério. E o carro não andou porque tinha gente. Mas a gravação mostrava, não tem, mas o carro detectava que tinha gente. Inclusive o desenhozinho da pessoa andando. E aí? Quem duvida vai dizer o quê? Isso ali é um equipamento extremamente sensível. Se fosse um gato, ele ia fazer o desenho do gato. Não era gato, era uma figura humana que estava ali. Aliás, não era uma só, eram algumas. Se o carro Tesla estivesse aqui, quantos estariam aqui? Parece o nosso irmão Manuel Francisco da Luz aqui do nosso lado. Boa parte dos irmãos, ó, se não saírem correndo, vão sair de leve. Você, eu, nós somos espíritos. A diferença entre eles e nós é que nós temos um corpo perecível. Então, se o nosso corpo é perecível, as coisas que nós temos são perecíveis. Segundo Emmanuel, tudo que a gente vê, ou está morto ou vai morrer. Por que a gente briga tanto por causa disso, gente? Por que ao invés de nós trocarmos uma geladeira XYZ por uma não sei o quê, a gente não mantém aquela geladeira e compra 5 cestas básicas? Eu tenho certeza que vai trazer maior conforto para o teu coração 5 cestas básicas para alguém que precisa do que uma geladeira diferente. Então, quando Paulo vem dizer isso, ele fala justamente sobre, poxa, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não quero. Eu vou ajudar uma pessoa que vai receber uma cesta de alimentos, eu começo a dizer para ela, mas por que tu não trabalha mais? Por que isso? Por que aquilo? Aí a pessoa vai dizer, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. E às vezes é por causa da preguiça. Sim. Eu tiro a minha roupa, dou para uma pessoa, a partir do momento que eu entreguei a minha roupa para a pessoa, não cabe a mim vigiar. A obra diz, ajuda e segue. Não, mas eu fico olhando, o que ela vai fazer? Ali na frente ela jogou no chão, rasgou. Não importa, você já fez a tua parte, agora é Ele, Deus. Só que faça alguma parte, porque se tu não fizer nada, tu não abre condições para ser ajudado de uma melhor forma. Aí, quando você começa a olhar o outro, perceber o outro, ajudar o outro, você abre campo para a espiritualidade chegar e te ajudar. Isso foi o que aconteceu em toda a obra do Cristo. Porque o Cristo não tinha condição de curar todos os doentes que estavam ao seu lado, gente. Tinha. Por que ele não fez? Porque ninguém queria. Ou queria, mas não merecia. Ou queria, mas iria utilizar mal. Porque se o Cristo curasse todos naquele momento, ele ia dizer, ó, Deus está errado, as pessoas têm que ficar todas sãs. Mas como ele curou alguns, por exemplo, teve aquele momento em que ele curara 10 leprosos, ou rancenianos que seja, 10 leprosos foram curados. Dos 10, um o seguiu, e os outros 9? Os outros 9, segundo a obra do Chico, o senhor andou mais um pouco, sentou embaixo de uma árvore e começou a chorar. Aí alguém veio perguntar para ele, mas mestre, hoje o senhor curou tanta gente? Pois é. Lembra daqueles 10 leprosos? Tem um lá que acabou de assaltar uma velhinha, tem um outro que está lá no prostíbulo. Era melhor que eles continuassem leprosos.
Então, se você veio aqui hoje para pedir cura, uma determinada mazela, diz assim: Senhor, eu estou com determinado problema. Gostaria que o Senhor aliviasse. Se o Senhor entender que é bom. Se não, que eu mantenha. Vocês acham que o Chico, em todo o seu movimento de ajudar os outros, com Emmanuel do lado, com Meimei, com uma série de espíritos luminosos, não poderia ser curado do olho dele? Algum momento ele psicografava e o olho corria sangue. Só, mas não dá mais. Tu tem 2 olhos, um tá bom, continua. Quantos de nós fariam isso? O Chico ficava até 2 ou 3 da madrugada, psicografando, conversando, auxiliando. Quantos será daquelas pessoas auxiliadas por ele, curadas por ele, ficaram boas realmente? Porque eu me recordo, por exemplo, do Dr. Décio Iandoli Júnior, conheci pessoalmente, um expositor espírita, é doutor em uma área ali da medicina, ele é médico. Ele estava dizendo: eu já dei laudos de óbito para pessoas com gosto. Por quê? Ele é masoquista? Não. Essa pessoa que eu estou dando laudo de óbito morreu curada. Essa outra aqui, eu estou dizendo, você não tem nada, mas ela saiu do meu consultório doente. O que acontece? Os que o Cristo curou, boa parte voltaram a enfermar do mesmo problema. Mas não foi curado? Foi. Mas a mente é tão cheia de porcaria que a pessoa volta ali e, sabe, fica num ciclo vicioso e o organismo absorve a ponto de ficar doente novamente do mesmo problema. Então a questão não é a cura aparente, a questão é a cura real. É aquela que você olha para dentro, percebe o problema, vê muitas vezes que você mesmo é o problema e procura solucionar, agindo de maneira diferente, sendo mais dócil, sendo mais humano, tendo maior indulgência. Porque muita gente fala, vocês ouviram falar muito sobre a questão caridade, certo? O que é caridade, gente? Segundo Cristo, esse é o problema, né? Segundo Cristo, caridade é benevolência para com todos, até com as pessoas que estão fazendo mal. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão dos pecados. Isso é caridade. Mas você pode começar com um alimento não perecível. Comece a soltar um pouquinho. Não acumule para que os outros fiquem brigando no dia do seu velório. Porque muitas vezes acontece isso, é uma coisa comum. As pessoas vêm, pegam dinheiro, guardam, escondem, fazem coisas, não aproveitam. Eu conheço pessoas que são extremamente miseráveis. Eu digo miserável com ela mesma. Essa pessoa come coisa velha para não gastar. Mas tem. Vai aproveitar quando? Daqui a pouco fica para haver discussões. Esse é meu, esse é meu. Mas não fomos nós que trabalhamos. Então, questão 642 do Livro dos Espíritos. Não fazer o mal é suficiente para o espírito progredir? O que vocês acham? Não. É preciso que faça o bem no limite das suas forças. No limite das suas forças. Será que o
os espíritos estavam equivocados quando responderam isso? Eu não sei, gente. A doutrina espírita simplesmente ela é um roteiro que pode ser seguido por aquele que quer. Simplesmente isso. Eu posso começar a trabalhar dentro de mim a mudança que eu quero nos outros. Não adianta. Nós estamos ouvindo algumas verdades aqui, certo? Que não são minhas, assim, da doutrina, são do Cristo, estão aqui no que eu estou lendo. Mas eu não posso chegar dentro da minha casa e cobrar da pessoa que não veio aqui esse tipo de atitude. Cabe a mim ter atitudes diferentes. Se eu sair de casa, briguei com a minha esposa, briguei com o meu marido, ou com o meu irmão, com o meu tio, quem que tem que dar o primeiro passo para reaver a situação? É ele que não ouviu ou sou eu que estou ouvindo? É ele que está lá mastigando coisas que não são legais ou eu que estou aqui tomando um passe? Estou eu aqui recebendo informação boa? Estou eu aqui sendo auxiliado? A espiritualidade, gente, está louca para nos ajudar, para limpar aquela ferida que poderá se transformar num câncer. Poderá se transformar num câncer se eu não cuidar. Mas enquanto eu não abro possibilidades para ser auxiliado, a ferida está aumentando. O que eu faço? Benevolência, indulgência, perdão, auxílio ao próximo. Saia daquele vício comum de só reter, distribua. Olha dentro do teu armário, olha dentro do teu guarda-roupas, olha dentro do teu coração. Que ervas daninhas você guarda? Que perdões você ainda não deu? Porque talvez não é praga, mas daqui a pouco, e esse daqui a pouco pode ser daqui a 50 anos, mas você vai para o plano espiritual. Como é que você está se preparando? Ah, se tem 50 anos, vou deixar para depois. Isso é o comum nosso. Por exemplo, em Marcos capítulo 13, versículo 33, Jesus nos diz assim: olhai, vigiai, orai. Olhai, olha tudo, perceba, vigia os teus pensamentos. E mantenha, por favor, o hábito da oração. Porque a oração é aquilo que nos aproxima de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos ama, que é o maior servidor que tem. Só que não pense que Deus é o Deus da doutrina espírita e tem um Deus da católica, tem um Deus dos... Não, há um único Deus. Um único Deus. E há um universo, multiverso. O que houver é muito grande, mas só há um único Deus. Então, esse Deus age com bondade e justiça para com todos. Você não está em Florianópolis, em 2023, num determinado lugar, por acaso. Você está cirurgicamente colocado dentro da família X com o nome Y para ajudar determinadas pessoas. Não há erros, não há equívocos dentro do plano divino. Porque o projeto é: você, meu irmão, minha irmã, será feliz. Mas moço, por que eu não sou ainda? Por causa disso tudo que nós estamos falando aqui. Eu sei, eu tenho plena convicção que há dentro de você qualidades inimagináveis que você não deixa vir para fora, que são as virtudes. Você pode ter uma língua solta para algumas questões, mas você é uma pessoa bondosa para outras. Então você tem vícios e tem virtudes. Todos nós temos
Eu não estou me isentando de nada, gente. Eu também tenho meus defeitos. A minha esposa sabe. Todos nós temos. Mas a grande questão é a importância com que eu comece a domar as minhas más inclinações, os meus vícios. Comece a olhar com rigor para mim e dizer: isso eu tenho que mudar, e olhar para o outro e ser benevolente ou indulgente. Tudo bem, isso vai acontecer. Você errou comigo hoje, mas amanhã a coisa vai mudar. Então, o perdão e o ódio, eles têm que ser medidos da maneira correta. O ódio é aquele veneno que eu tomo para que o outro morra. E o perdão é o medicamento que eu aplico em mim mesmo e deixo que o outro siga o seu rumo. Gente, Deus, nosso Pai, nos ama, quer o nosso bem e espera pacientemente há milhares de anos que a gente mude. Mas Ele tem um movimento que Ele deixou para cada um de nós chamado livre-arbítrio. Cada um faz o que quer, no tempo que quiser, se quiser ou se não quiser. Se você quiser, tem um ditado oriental que diz assim: quando você dá um passo na direção de Deus, Deus dá 1000 na tua direção. Mas cabe a você ter a vontade de dar esse primeiro passo. Dê esse primeiro passo e o mundo sorrirá para você. Muito obrigado.